É importante, aqui aos que estão aqui hoje, que se lembrem do seguinte: houve um outro personagem na Bíblia que também teve uma história de calamidades, uma crescente história de calamidades. Ele assumiu a figura humana, e não somente a figura humana, mas assumiu a figura humana como um servo, e não somente como um servo, mas alguém que foi condenado à morte, e não somente como alguém que foi condenado à morte, mas alguém que foi condenado à morte de cruz. É uma sequência de calamidades. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou, como fez com José, e muito mais. Deus o exaltou sobremaneira, com objetivo, a fim de que diante dele, diante da sua pessoa, do seu nome, todos se curvassem. É o propósito da história da salvação, é o propósito da encarnação, que todos um dia, olhando para esse segundo José, que teve a sua história de calamidades, mas foi alçado à posição de governador do universo, todos olhassem para ele, para a sua obra de humilhação e para a sua glória presente, e olhando para ele, reconhecessem nele o Salvador, e se curvassem e o adorassem para sempre. Esse era o objetivo da história da redenção, da história da salvação. E eu quero, antes de terminar, deixar essa mensagem com vocês todos que estão aqui, que talvez haja pessoas aqui que não conheçam isso tudo, essas verdades todas. Há esse segundo José, por assim dizer, que veio a este mundo e passou por essa história de calamidades, mas que Deus o exaltou, o ressuscitou e o exaltou, e hoje ele reina no trono celeste. Qual é a resposta que podemos dar a essa história de calamidades sucedidas por glória? A resposta é a seguinte: eu devo me aproximar dele e dizer: Senhor, obrigado, porque diante das suas calamidades, em virtude das suas calamidades, o preço do meu pecado foi pago. Obrigado por isso. E eu recebo agora como meu Redentor. As suas calamidades vieram para anular as minhas calamidades. O seu sofrimento, a sua morte, ocorreram para anular a minha morte. E eu me prostro diante do Senhor, arrependido, suplicando: perdoa-me e aplica a mim os benefícios das suas calamidades. Diante das suas calamidades, eu me prostro e peço: perdoa-me, lava-me, salva-me. E diante do seu enaltecimento e glória, eu me prostro também, dizendo: Senhor, arrependido e agora perdoado pela fé, eu te adoro para sempre. Faça isso, faça isso. Saia aqui desta noite lembrando-se do segundo José. Prostre-se diante dele arrependido em virtude das suas calamidades, pedindo que os benefícios das suas calamidades sejam aplicados a você, o seu perdão, a sua santa substituição. E diante da sua glória e grandeza, prostre-se também, dizendo: Senhor, eu quero servi-lo por toda a minha vida. Faça isso. Conheça hoje a salvação que há em Jesus, o segundo José.